Olá pessoal, espero que estejam todos bem, certo? Aqui na nossa sequência de vídeo a gente vai continuar, né, falando sobre a dissertação argumentativa, só que vamos também aprender a planejar essa redação, né? No Enem você não pode perder tempo, você não tem tempo a perder, né? Por isso é importante nesses momentos a gente praticar, né, para poder quando chegar lá na hora, saber pelo menos o que fazer, né? Essa história de que não, o professor vai adivinhar tema, né? Está cada vez mais difícil, né? Vocês podem ver que os temas, né, das últimas edições foram assim bem fora do comum, né? Mas aí, quanto mais você praticar, quanto mais temas você trabalhar, mais temas você conhecer, mais segurança você vai ter para fazer esse texto, certo? Mas aí, você nunca tá abandonado lá, né? Você vai ter sempre a base dos textos motivadores, né? E eles não estão lá à toa. Tem gente que diz, eu leio logo o tema e já passo direto para não perder tempo. Mas você pode correr ali o risco muito grande de você acabar fugindo do tema, né? Porque geralmente são os textos motivadores que eles vão lhe dar uma delimitação, né? Um norte dentro daquele tema até onde você pode ir. Mas aqui a gente vai tentar, né, aprender algumas técnicazinhas, né, para que a gente possa não ficar meio perdido sem saber o que escrever sobre determinado tema que apareça lá, certo? Eu trouxe para vocês aqui as edições do Enem, a redação, né, 2018, né, e 2019 também. Só para mostrar para vocês que os textos motivadores, né, são a base do tema, né, até onde você pode ir sobre o que você vai escrever, certo? E aí, geralmente, são aqui, ó, textos em prosa, né, tem aqui, muitas vezes pode aparecer cartoon, então anúncio, mas eles também nos dão um texto que geralmente é um infográfico, né? Nas duas últimas edições aconteceu isso, dele trazer um infográfico, né? Infográfico é esse texto aqui, ó, com várias informaçõezinhas misturando ícones, né? Imagens e números, né? Aqui é uma fonte maravilhosa de informações que você pode utilizar, né, para embasar a sua argumentação. E aqui os textos em prosa, eles trazem informações que vão lhe situar no tema, né? Então, eles são importantes, eles precisam ser lidos e você precisa utilizá-los bem, certo? Você pode copiar? Não. Mas você pode parafrasear, você pode pegar as ideias principais e colocar com suas palavras? Deve, certo? Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. Essa aqui, ó, edição 2019, né? Todo mundo eu acho que conhece, né? Ó, novamente, o infográfico, os textos em prosa, que geralmente vem trazendo informações de caráter histórico, né? Ou reportagem, né? E tá aí. Importante a leitura deles. E aí, vamos planejar? Vamos lá. Pensar antes de escrever, né? Porque às vezes você vai escrevendo sem saber bem o que colocar, e aí os seus parágrafos muitas vezes ficam muito desconexos, né? E para que você tenha um texto único e que mostre que você soube elaborar, né, aquele texto, você precisa antes fazer um planejamento. E aqui a gente vai praticar um pouquinho como pode ser esse planejamento, certo? Eu trouxe aqui uma proposta, né, de redação para que a gente possa estudar embasado nela, né, a partir da leitura dos textos motivadores e com base no conhecimento construído ao longo da sua formação. Você vai redigir um texto dissertativo argumentativo na modalidade formal da língua escrita, né, com o tema: o problema do uso excessivo das tecnologias entre os brasileiros e suas consequências, né? Vocês vejam aí que geralmente o tema do Enem são temas atuais,
né? São temas que envolvem problemas, claro, né? E problemas que envolvem a sociedade brasileira. Então, a gente já tem que focar nisso, né? Problema brasileiro e ele é atual, certo? Aí vamos ver como é que a gente pode trabalhar um pouquinho com isso aqui, certo? Ó, eu já venho dizendo, né? Você precisa selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Aí, o que eu penso, né, sobre isso aqui? O problema do uso excessivo das tecnologias entre os brasileiros e suas consequências. A primeira coisa que eu posso fazer é pegar aquelas palavras-chave, né, aquelas palavras que me parecem aquelas principais dentro desse tema, e ao invés de copiar o tema do jeito que está aqui, para colocar lá na minha introdução, que é isso que muita gente faz, né? Mas eu pegar aquelas palavras principais e construir um primeiro parágrafo, que seria a minha introdução, né? Utilizando essas palavras, geralmente 3, como aqui é um pouquinho maior, a gente vai trabalhar com 4. Com 4 palavrinhas, né? Procurando pisar o pé no chão, né? E focar no tema que ele lhe deu. Aí vamos aqui. E quais são essas palavras-chave do tema? Vamos ver aqui, o que eu coloquei. Problema, né? Eu coloquei aqui como uma palavra-chave. Excesso, né? O problema aí é o excesso, não é o uso, né? Todo mundo pode usar de boa, é importante, né? As tecnologias, mas aí eu tenho um problema com o excesso das tecnologias, né? E quais são as consequências, né? Esse excesso tem consequências. Então, eu separei aí 4 palavras que eu vou pegá-las e colocá-las dentro de um primeiro parágrafo que já vai colocar ali o meu posicionamento, que é a minha tese, né, na minha redação. Aí, esse parágrafo foi de um aluno, veja como ficou. Tablets, celulares, computadores, internet. Esses são alguns dos diversos artefatos tecnológicos usados pelos brasileiros. Entretanto, o problema reside no uso abusivo e excessivo desses mecanismos tecnológicos. Portanto, é válido avaliar as causas do uso demasiado desses recursos e suas possíveis consequências. Tá vendo como ficou bonito? Muito melhor do que você simplesmente colocar lá o tema direto, como é o que muita gente faz, né? E ficou uma coisa onde você, a partir dessas palavras-chave, você já colocou ali qual é o seu posicionamento, certo? E como ele disse, portanto, é válido avaliar as causas do uso demasiado. Aí, durante a argumentação, provavelmente ele vai dar exemplos, né, de quando se utiliza, por que se utiliza, né? Ele vai dar as causas e consequências disso. Aí entenderam isso? Primeiro, procura as palavras-chave dentro do tema, pega essas palavras, já elabora uma introdução colocando ali a sua tese. Pronto, você pisou no tema. Aí vamos mais para frente. Mas por que eu penso assim, né? Aqui você vai lembrar de citar na sua argumentação dados, pesquisas, exemplos nacionalmente conhecidos, passagens de livros, né, filmes, enfim, o conhecimento que você tem, você dentro desse tema pode lhe ajudar aqui, né? Se você é um bom conhecedor de história, se você é um bom conhecedor de filosofia, de sociologia, dentro daquele tema que você melhor se identifica, você pode encontrar ali algum dado, algum exemplo que pode lhe ajudar nessa sua argumentação. Então, não desperdice não, certo? Aí vamos mais para frente. Esse é argumento 1. Pronto. Aqui você pode
dentro de cada argumento, você já separar um parágrafo, né? Teve menino que até utilizou bem, né, a pesquisa, né, a paráfrase, parafraseando o texto motivador. Só que colocou tudo em um mesmo parágrafo. Não, pega aquele exemplo, desenvolve ele, o que é que ele mostra, de que forma ele ilustra, né? Enfim, desenvolva o parágrafo, desenvolva a ideia inteira, né? Deixe ela bem acabada, não deixe ideias pela metade e nem fique repetindo a mesma ideia, né? Mas no seu primeiro argumento. No argumento 2, a mesma forma. Se possível, um terceiro argumento, né? Nesse argumento que eu digo é por parágrafos, né? E no primeiro parágrafo você pode citar um exemplo, no outro parágrafo uma pesquisa, no outro parágrafo é uma passagem de um livro, de um filósofo, de um sociólogo, enfim, né? Planeje, né? O que é que você vai colocar na sua redação, né? Para fazer um texto bem elaborado. Aí, por último, você vai pensar como solucionar o problema, né? Aí você já pode ir colocando esses agentes de intervenção ali no seu texto. Quem vai fazer, né? E quem vai fazer o quê? Como essa pessoa ou essa instituição vai fazer, né? E com qual objetivo, né? O que vai resolver dentro do problema. O governo pode fazer o quê, né? Dentro do uso excessivo. Ou será que o governo não é o melhor agente de intervenção? Lembre que governo, né, é uma estrutura muito complexa. O governo pode ser estadual, municipal, federal. Dentro do governo eu tenho várias esferas, o executivo, o legislativo, né, o judiciário, né? Então tenham cuidado, não é só o governo, mas quem do governo vai fazer? Tem os ministérios, tem as secretarias, né? Então precisa ter cuidado também quando eu utilizo governo. Muita gente diz assim, mas aí eu vou mandar o governo criar leis, né? Não é qualquer parte do governo que cria leis, é o legislativo, né? E quem do legislativo? E muitas vezes essa lei até já existe. Então, para que você mandar criar uma lei se a lei já existe? Isso só vai mostrar que você não tem conhecimento da estrutura do governo, né? Então, se você gosta de usar esse agente de intervenção e é um agente muito importante na sociedade e que geralmente pode fazer muita coisa, você precisa conhecer essa estrutura, certo? As ONGs, né? ONG, gente, é organização não governamental. Eu já peguei vários meninos dizendo que a proposta de intervenção dele é que o governo crie uma ONG que vai fazer isso ou aquilo. Gente, o governo não cria ONG. ONG é uma organização que não tem vínculo com o governo, né? Então tenham esse cuidado, que é uma informação assim esdrúxula. Que loucura, né? Tenham cuidado com isso aí. A mídia é muito importante, né? A gente tá vendo a importância dela, tanto no lado positivo quanto negativo aí, nessa época que a gente tá vivendo. Mas é uma importante fonte de informação, de conscientização, né? Que as pessoas, né, geralmente têm acesso, inclusive com a tecnologia, né? Mídia não é só TV, né? Mídia é jornal, é revista, é rede social, né? Tudo isso é mídia, tem que ter cuidado. Os indivíduos, né? Então, o que é que o indivíduo pode fazer, né? Para ajudar isso na sociedade? A família, né? Um importante agente de intervenção, juntamente com a escola, que tem um grande poder ali de persuasão, né? Do indivíduo, que também geralmente pode fazer muita coisa. Então, escolha bem o seu agente de intervenção e que ele tem alguma coisa a ver com o que você colocou na sua argumentação, certo? Para que o seu texto ele tenha uma unidade. Vamos mais para frente. E a sociedade como um todo, né? Também tem aí um agente de intervenção. Pronto. Aqui a gente já vai direto para os textos. Recebi ali minha proposta de intervenção. Eu tenho um texto 1, que ele é em prosa, e ele já vai trazer aí várias informações, né? Vamos ler isso aqui. Tá para baixo.
Ele diz: brasileiro passa mais de 3 horas e meia por dia em rede social. Os dados são do relatório 2018 da Global Digital, da We Are Social e da Hootsuite. O Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. E é um dos 2 únicos países onde o tempo gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Quer dizer, só aí a gente já vê que tem aí um excesso, um abuso, e a gente tem informação que é muito preciosa, que é de uma pesquisa, né? Portanto, bem acima da média mundial nesses 2 quesitos. Os dados mais recentes da Global Web Index mostram que o usuário médio global da internet gasta cerca de 6 horas por dia usando dispositivos e serviços alimentados pela rede. Tem mais. A taxa de penetração do uso da internet na população brasileira é de 66%, enquanto a média global é de 53%, puxada para baixo pelas taxas, né? Então, aí, pelo texto que ele me deu, eu já posso ver, né, que tem sim um exagero, né, da população brasileira e também em relação à população mundial. Ó, já é uma informação, né? Então, depois dessa leitura, eu já processei várias informações e também posso utilizar os dados estatísticos, a pesquisa, para embasar meu texto, né? Um outro texto, né? Diz assim: jovens brasileiros são os mais dependentes das redes sociais. Sério, né? Importante. Dentre os aplicativos, os brasileiros também são os maiores usuários de Facebook, a gente sabe que é, né? Inclusive, um exemplo pode partir do dia a dia, porque já pode ser, né? Partir daí por muita gente, né? Pode contemplar muita gente. YouTube, WhatsApp. Os adolescentes brasileiros passam cada vez mais tempo hipnotizados pelos dispositivos móveis. Uma pesquisa realizada pela Andox em 10 países aponta que os jovens entre 15 e 18 anos do país não desgrudam do celular, né? Lá já está tocando na figura do jovem. 64% costumam checar as redes sociais assim que acordam, né? Vamos para o próximo texto. Geralmente esses textos, muita gente sequer olha para eles, né? Mas um texto tão importante. Esse texto, que aqui é um cartoon, geralmente eu posso construir um parágrafo inteiro, né? A partir dele, sem copiar sequer uma palavra do texto motivador. O melhor texto que tem para parafrasear são os cartoons e os infográficos, né? Então, por que não usar? Né? Nesse tipo de texto você precisa fazer uma boa leitura da linguagem escrita, né? Como da linguagem não verbal, né? Aí você vai pensar: olha, jovens abandonam a escola por vício em internet. Quem está dizendo isso? Ó, a TV, né? A mídia, ó. E como é que tá a situação do jovem? Olha o físico desse jovem: cabecinha pequena, corpo grande, a gente percebe que ele não está em condições físicas boas, né? Então, aí já é uma informação importante. Olha ele com o celular na mão e ele diz, ó, bota o Wi-Fi que a gente volta. Será que o desinteresse do jovem pela escola é a falta de utilização das tecnologias no ensino, que tornam o ensino pouco atrativo, que gera o abandono escolar, né? E, enfim, favorecendo o sedentarismo daqueles que preferem estar em frente a uma TV. Aí você vai, gente, longe com um texto desse, né? Muito importante. Aí vamos pro próximo. Esse aqui é o texto assim que eu acho mais rico que aparece, que pelo que vocês viram, ele é um que vem com muita frequência, né? Olha aí. Ele tem, ó, total de crianças e jovens de 9 a 19 anos que acessam a internet, ó, da área urbana, da área rural, né?
Aí tem aqui, ó, por gênero, né? Masculino, feminino, né? A grande diferença, né? Não, né? O área urbana e rural, por que será? Será que na área rural geralmente é porque tem menos acesso, ou então o sinal de internet não chega lá? E você vai pensando, né? Você vai relacionando as informações que você tem. Olha por faixa etária, ó, de 9 a 10, de 11 a 12, de 13 a 14, enfim, ó. À medida que o jovem vai crescendo, que a pessoa vai crescendo, ela vai se tornando cada vez mais dependente, né? Ou então o uso vai se tornando maior entre as pessoas à medida que vão envelhecendo, e aí você vai longe, né? Aí aqui, ó, que texto legal. Por região, a região norte, né? A menos favorecida. Por que será? Né? Aí a região sudeste, a mais favorecida, que tem mais uso né, de tecnologia. E aí vai, você tem muita informação. Aí vamos aprender a utilizar essas informações lá no nosso texto motivado, na nossa redação. Vamos aqui. Ó, eu separei essa informação lá do texto motivador, certo? Que diz assim, acho que é do texto 1. Brasileiro passa mais de 3 horas e meia por dia em rede social. Os dados são do relatório 2018 da Global Digital, da We Are Social e da Hootsuite, né? Então aí, como é que eu posso utilizar essa mesma informação sem copiar, porque já até anular a redação, né? Ou então aquelas partes que você copiou, acontece, né? De ser invalidado. Mas aí eu posso sim utilizar essa informação sem copiar. Como é que eu posso raciocinar, relacionar isso, né? Para poder embasar a minha argumentação. Ó, se brasileiro passa mais de 3 horas e meia por dia em redes sociais, isso quer dizer, eu fiz lá uma regra de 3, né? Transformei essas 3 horas e meia por dia em porcentagem e eu disse assim: cerca de 14,4% do tempo do brasileiro é usado para mexer em redes sociais diariamente, segundo informações da Global Digital de 2018. Né? Usei a mesma informação, evitando utilizar as palavras, certo? E aí eu consegui parafrasear uma pesquisa, né, que geralmente são muito bem vistas, e consegui encorpar argumento ao meu texto. Aí ele diz: o Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. Aí eu gostei muito dessa informação, ela vai me ajudar no meu texto. Aí eu fui lá e parafraseei. Eu disse assim: entre os primeiros lugares no ranking mundial de tempo gasto na internet, o brasileiro ocupa cerca de 1/3 do seu dia navegando. Certo? A mesma informação, com outras palavras e que vai ajudar na minha argumentação. Outra informação que eu gostei, que vai me ajudar, e eu fui lá. E é um dos 2 únicos países onde o tempo gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Portanto, bem acima da média mundial nesses 2 quesitos. Aí eu juntei todas essas informações, né? E construí um único parágrafo, já que está tudo falando da mesma ideia. Aí eu disse: entre os primeiros lugares no ranking mundial de tempo gasto na internet, o brasileiro ocupa cerca de 1/3 do seu dia navegando. Cerca de 14,4% do tempo dos mesmos é usado para mexer em redes sociais diariamente, superando todos os outros países, segundo informações da Global Digital 2018. Não é legal? Quer dizer, eu relacionei a informação, eu processei a informação, não posso copiar, mas eu posso parafrasear. Fui lá e fiz um parágrafo que vai me ajudar muito na minha argumentação, certo? Vamos mais para frente. Outra informação.
Tem mais. A taxa de penetração do uso da internet na população brasileira é de 66%, enquanto a média global é de 53%, puxada para baixo pelas taxas registradas em grande parte da África Central e do sul da Ásia. Né? Aí fui lá, gostei, vai me ajudar muito essa informação. E eu disse, o brasileiro faz acesso à internet cerca de 13% a mais que a média restante do planeta, né? É um argumento que pode me ajudar, é um dado, né, que vai me ajudar. Aí, fui aqui construir, né, um parágrafo. Esse parágrafo não é meu, peguei de um outro estudante. Primeiramente, vale ressaltar que o contexto global de revolução técnico-científica e industrial potencializa a demanda pelo uso de aparelhos digitais. Odiernamente, tudo é computadorizado, desde o lazer dos jogos e redes sociais até o dinamismo eletrônico para o funcionamento de empresas, bancos, comércio e da própria burocracia estatal. A prova disso é que o brasileiro faz acesso à internet cerca de 13% a mais que a média restante do planeta. Né? Peguei aquele argumento que eu tinha, né? Peguei uma pesquisa do texto motivador, parafraseei e incorporei aí no meu parágrafo, ficou um parágrafo riquíssimo. Né? Vamos para frente. Outro. Dentre os aplicativos, os brasileiros também são os maiores usuários de Facebook, 94%, YouTube, 85% e WhatsApp, 84%. Quando eu parafraseei, eu disse que apenas 16% dos brasileiros não acessam os principais aplicativos de interação social, como o Facebook, por exemplo. Né? Então, se 94% acessa o Facebook, né, e eu tenho um todo de 100%, então apenas 16% dos brasileiros não acessam os principais aplicativos. Então, eu peguei essa mesma pesquisa, esse mesmo dado, né, parafraseei, não posso copiar, fui lá e incorporei ao meu argumento. Aí outro. Uma pesquisa realizada pela Andox em 10 países aponta que os jovens entre 15 e 18 anos do país não desgrudam do celular. 64% costumam checar as redes sociais assim que acordam. Aí fui lá e disse, apenas 36% de adolescentes entre 15 e 18 anos não entram nas redes sociais ao levantar da cama. Né? Quer dizer, fiz novamente aquela conta de 100%, dos 100%, 64% costumam, então tem 36% que não costumam acessar, né? Preciso colocar a faixa etária, né? Porque provavelmente, né, em outras faixas etárias, idosos, adultos, talvez não tenham o mesmo acesso, eu não posso mentir, certo? Aí tem o texto 3, a gente já conversou sobre ele, né? Que a partir da leitura do cartoon a gente pode, né, fazer aí uma argumentação bacana, né, dentro do meu texto. Aí, depois da leitura do cartoon, o que você concluiu a partir dele? Né? Ou seja, você está focado no tema, você está focado nos textos motivadores, eles estão lhe ajudando e você vai conseguir fazer uma boa redação se você planejar, né, o seu texto. Aí, né, tem várias informações que você pode parafrasear, né? Esse aqui nem se fala, né? E aí tem uma redação que fizeram, né? Aí utilizou alguns desses argumentos parafraseados, né? E tá aí, uma boa redação, certo? E foi só isso por hoje, minha gente. Um cheiro bem grande no coração. E até a próxima.